Olá a todos, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar de hoje. Hoje vamos descobrir como a inteligência artificial pode revolucionar a gestão dos preços e ocupações no aluguer por temporada no Brasil. Prepárem-se para receber informações atualizadas, dicas práticas e uma demonstração ao vivo. Alguns lembretes rápidos só para começar. A sessão está sendo gravada, então não se preocupem em anotar tudo, vamos enviar a gravação depois. Se durante a apresentação vocês tiverem perguntas, não hesitem em usar a nossa caixa de perguntas e respostas. Para comentários gerais, o bate-papo está aberto. No webinar também temos a nossa equipe de suporte de Price Labs e também do Ayrton, que estarão disponíveis para responder as suas perguntas durante o webinar. Lembre-se que a sessão terá uma duração de 30 minutos, seguido de um espaço para perguntas e respostas. E por último, fiquem à vontade para usar os emoticons para nos informar como estamos indo. Bem, vamos começar com os palestrantes. Eu sou a Lara, eu sou consultora de soluções aqui no PriceLabs. Eu trabalho com o mercado de língua portuguesa. E temos aqui conosco o Pedro, CEO de Ayrton. Bem-vindo, Pedro. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, sou Pedro, CEO da Ayrton. Hoje nós trabalhamos aí em mais de 5 países, trabalhamos com mais de 10 mil imóveis gerenciados pela nossa plataforma e conectamos a todos os principais canais de venda e trazemos várias ferramentas que ajudam no seu dia a dia, desde o atendimento ao seu hóspede até a criação de anúncios, todo o pacote completo. Bem, muito obrigado, Pedro. Então, vamos começar? Vamos lá. Bem, então, para a agenda de hoje, isso que preparamos para nosso webinar, vamos começar com uma breve apresentação do Price Labs e do Ayrton. Depois, vamos olhar os dados recentes do mercado brasileiro. Também vamos entender como funciona o algoritmo do Price Labs e, para fechar, traremos 5 dicas para aproveitar ao máximo as ferramentas do Price Labs, incluindo uma demonstração ao vivo. Ah, e fique até o final que temos uma surpresa para você. Vamos começar. Vamos lá. Então, com a integração entre a Ayrton e o Price Labs, vocês poderão automatizar tarifas estadia mínimas. A automatização é crucial para otimizar as reservas e ajustar preços conforme ao mercado. Também poderão otimizar as reservas. A tecnologia maximiza a ocupação e garante as estadias lucrativas, aumentando assim a receita. Também poderão analisar os dados do desempenho através de uma compressão desses dados que é vital para as decisões estratégicas. Por último, também poderão fazer uma gestão dinâmica de preços que permite os ajustes de preços conforme a demanda, aproveitando os altos e minimizando os baixos. A ideia é clara, é deixar a tecnologia trabalhar por você para você poder focar, desculpa, na experiência do hóspede e na gestão estratégica. Mas o que é o PriceLabs e o que faz? O PriceLabs é um software de gestão da receita para gestores de propriedades. PriceLabs já atende mais de 500 mil acomodações no mundo inteiro, desde vilas de luxos até fletes urbanos e também hotéis. Ah, e não é só a quantidade. A qualidade é reconhecida. Já ganhamos prêmios como melhor provedor de serviços para locações de curto prazo. Além disso, é importante destacar que nossa equipe de suporte é global e fornece um suporte online 24 horas por dia durante a semana e por e-mail nos fins de semana. Vamos explorar agora por que optar pela precificação dinâmica. Para começar, a receita
é um elemento fundamental. Com preços definidos, você perde a chance de capitalizar sobre picos de demanda e tendências sazonais, o que pode levar a perdas financeiras. Em termos de ocupação, tarifas fixas e altas podem prejudicar a ocupação em momentos de baixa procura. Isso significa que, em períodos de pouca demanda, suas propriedades podem ficar desocupadas. Além disso, a precificação dinâmica automatiza o monitoramento de várias propriedades próximas e economiza o tempo porque ajusta os preços diariamente no sistema de gestão de propriedades, garantindo que você permaneça competitivo no mercado. Essas optimizações não só ajudam a manter a ocupação ideal durante todo o ano, como também reduzem o trabalho manual e minimizam os erros. Em suma, a precificação dinâmica é uma ferramenta vital para maximizar sua receita e eficiência no mercado. Bem, a palavra agora vai para o Pedro para apresentar o PMS Ayrton. Perfeito. Muito obrigado, Lara. A nossa plataforma hoje, ela é muito conhecida no Brasil, né? Hoje nós trazemos aí praticamente todos os canais que tem operantes no Brasil e temos muita felicidade de poder entregar para a Labs, que é uma empresa que não só tem feito muita diferença na vida dos nossos clientes, mas tem ajudado muito em todas as etapas do processo de precificação, porque a gente sabe como é difícil você que é anfitrião gerir o imóvel. Você tem o proprietário para cuidar, você tem o seu cliente ao quadrado, que é o hóspede, né? E ainda sobra tempo para você precificar, e aí você ainda tem que abrir anúncio nas plataformas. Então, quando a gente faz essa combinação, eu acredito que é uma grande ferramenta justamente para você economizar tempo com o que você importa. E justamente eu vou estar aqui anunciando também algumas novas funcionalidades de inteligência artificial muito legais que chegaram na Ito. Então, deixa eu só apresentar um pouquinho da gente antes, tá? Primeiro, nós integramos as principais plataformas, não que provavelmente você já sabia disso, mas nós temos, por exemplo, volta lá, peraí. Ah, desculpa, Sem desculpa. problema. Nós integramos também a Decolar no Brasil, que é uma plataforma bem grande e que tem aderido cada vez mais no mercado, e a gente vai discutir isso no próximo slide. E é claro, Expedia, Hotéis.com, Verbo, Google Aluguel de Temporada e também a Hopper Homes, que está chegando no Brasil com várias parcerias que vão trazer ainda mais clientes para nós, tá? Como eu disse no início, nós trabalhamos hoje em 5 países com mais de 10 mil unidades e no Brasil sendo o nosso principal com mais de 7 mil unidades sob gestão. Pode continuar. E nós também temos o aplicativo no celular e também você poder fazer tudo, tá? Trouxe aqui uma estatística que é um pouquinho mais nossa. A Price Labs vai chegar já já com as estatísticas mais fortes e mais interessantes do mercado, mas eu queria trazer só um pouquinho aqui da distribuição do mercado para você entender a importância de você distribuir as vendas e como a gente pode fazer isso por você, tá? Então, dá uma olhada só. A Booking hoje tem 42% do mercado. Isso a gente está falando dos numerações do Brasil que nós temos aqui em geral, de todas as reservas que nós recebemos. O Airbnb, ele continua sendo majoritário, mas o que eu trago atenção só é que nós temos aqui 53% de demanda que está distribuído entre outras plataformas, entre elas as que justamente que eu falei. A Decolar tem crescido muito hoje, a Hotels.com, que é a Expedia, o grupo Expedia tem trazido muito resultado, e a Booking, é claro, continua sendo uma campeã de vendas. Então, se você ainda não está em outras plataformas, é muito importante você olhar isso, porque isso vai te ajudar a crescer. Pode passar para o próximo. Agora, deixa eu apresentar rapidinho uma das novas funcionalidades que nós trouxemos aqui, que é o Ayrton AI. Tá? Nós trabalhamos aqui muito para trazer essa ferramenta para você, e ela é uma ferramenta que ela faz o seguinte: ela responde os seus hóspedes para você. Isso ajuda muito você a economizar tempo, porque não só você tem que economizar tempo para precificar e para escalar o seu negócio, que é sempre o mais importante no mercado de temporada, mas também para você poder responder aos clientes. Pode passar para o próximo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, e isso já está disponível para quem usa Ayrton hoje. Se você for um cliente novo, também já está disponível para você, mas dá uma olhada nisso aqui. Eu faço uma cotação de reserva lá no Airbnb e olha, o Ayrton já responde para a gente. Olá, Pedro. Obrigado por considerar a sua estadia em nosso apartamento. Então, você pode configurar tudo para a gente já responder. E é inteligente por quê? Porque ele vai responder aos eventos que acontecem lá no Airbnb. Pode passar para o próximo. Só que não para aí não. A gente tem uma integração especial com o Google Maps que traz todos os locais ao redor em tempo real e por popularidade. Então, se os seus clientes querem saber o que tem perto do seu imóvel, você não precisa fazer listinhas. A gente responde automático para você. Olha que legal. Esse aqui fica lá em Copacabana e, de fato, o Shopping Rio Sul fica pertinho desse apartamento. Botafogo, a estação de metrô fica lá perto e a gente já consegue responder isso instantaneamente. Então, ajuda muito a você. Isso é feito automaticamente, você não precisa preencher nada. Nada. Pode passar para o próximo.
E além disso, todas as informações que estão no anúncio, as descrições, as comodidades, os detalhes, tudo isso aqui a gente vai também utilizar essa inteligência artificial para gerar a melhor resposta possível. Pode continuar. Que segue o exemplo perguntando sobre as comodidades. E, por último, mas não menos importante, você pode personalizar. Então, se você quer dar um nome especial ou se você quer personalizar o atendimento, você preenche com as configurações e a gente vai gerar a melhor resposta. Nesse caso, a gente pediu que a atendente se chamasse Thaís e sempre terminasse falando atenciosamente equipe da sua casa. Então, nesse caso, essa sempre será a resposta gerada. Então, você pode personalizar o seu atendimento para que algo vire realmente diferenciado e não vire aquela coisa robótica. Não é um chatbot, é uma inteligência artificial. Pode seguir próximo. E também estamos trazendo isso para as avaliações. Se você recebe um monte de avaliação ou deixa um monte de avaliação sem responder, o Ayrton AI vai resolver isso também. Então o Ayrton vai estar lá respondendo para você as avaliações. E é claro que você pode configurar regras para não responder determinadas avaliações ruins para te atender da melhor forma possível. Então essa é a Ayrton hoje, uma solução completa. Desde o PMS, Channel Manager, o financeiro e agora o Ayrton AI, um novo branch de produto nosso que a gente fez para revolucionar ainda mais o mercado de aluguel de temporada. Pode passar. Ah, desculpa, só para terminar. Milhares de clientes confiam na gente, esqueci dessa parte. Então, aí, tem grandes administradores aí por todo o Brasil que confiam na gente todos os dias, o seu financeiro, as suas reservas, sem overbooking, sem discussão. Resultados. Tá bem? Bem, ótimo, Pedro, muito obrigado. Muito interessante. Bem, agora vamos olhar um pouco os números mais recentes do mercado brasileiro, com base nos dados do próprio PriceLabs. Agora sim. Bem, então, aqui temos dois fatos importantes a destacar. Um, o Brasil é o terceiro país com mais anúncios no mundo, sim? Depois dos Estados Unidos e de França. Isso é muito interessante. E também, o que é mais interessante é que os anúncios cresceram 37% no geral no Brasil, o que é um indicativo sólido de como o mercado está se expandindo. Esse crescimento reflete não apenas a atratividade do setor, mas também a crescente competição entre os anunciantes. É importante observar que esse aumento pode impactar nossa estratégia de precificação. Por quê? Com mais anúncios disponíveis, precisamos ser ágeis e adaptativos para garantir que nossa oferta se destaque. Sim. Outras informações importantes são as noites reservadas no Brasil. Elas aumentaram 28% de 2023 e 2024 para 2024 e 2025, indicando uma recuperação do mercado. Esse crescimento reflete uma tendência maior como aumento na confiança dos viajantes e demanda por acomodações no Airbnb. Agora, analisemos os dados da ocupação do Airbnb no Brasil para 2024 e para 2025 em comparação com 2023 e 2024. Houve um crescimento marginal de 3% na ocupação ao longo dos últimos 12 meses, sinalizando os ajustes no mercado. Embora o crescimento seja sutil, as flutuações podem exigir adaptações nas estratégias. Aqui temos uma oportunidade de melhoria, se cada ponto percentual é a mais representa uma oportunidade para melhorias substanciais. Bem, em termos de preço médio da diária, o preço médio da diária caiu 6% nos últimos 12 meses, e isso é um indicador importante para entender como o mercado se comportou. É essencial notar que, apesar do crescimento de 28% das noites reservadas que discutimos antes, essa queda no preço médio sugere que o valor médio das diárias está diminuindo. Em resumo, temos três pontos principais. Um, o ADR caiu 6%. Dois, isso ocorre apesar do aumento nas noites reservadas. Três, isso mostra que muita gente ainda não está otimizando seus preços. Bem, aqui temos também outro exemplo. A rebelião no Rio de Janeiro, uma comparação também feita dos anos 2024 e 2025 em comparação com 2023 e 2024. Aumento na ocupação, que indica um maior interesse pela região, mas
uma queda no ADR sugere que os preços não estão sendo mantidos e que pode impactar a rentabilidade dos anfitriões. Isso levanta questões sobre a estratégia de precificação, onde os anfitriões precisam ajustar suas ofertas para maximizar a receita, mesmo com alta ocupação e preços em queda. Bem, agora vamos analisar um pouco as tendências ocupacionais esperadas para o longo do 2024 e 2025. É importante notar que a ocupação para 2025, desculpa, deve permanecer estável em comparação com 2024. Essa estabilidade pode ser um indicador positivo para o setor, especialmente considerando a queda do 6% no preço médio dos últimos 12 meses. Em resumo, a expectativa de manutenção de ocupação sugere que, apesar das flutuações dos preços médios, o mercado está se adaptando. Também temos as tendências do ADR ou do preço médio, sim? Na mesma comparação, 2024-25 versus 2023 e 2024. A previsão indica que o preço médio deverá diminuir em 2025 em comparação ao 2024. Aqui temos a linha vermelha é a ocupação de 2025. É uma tendência importante a se considerar, especialmente após a queda dos 6% nos últimos 12 meses que discutimos antes. Realmente, essa tendência nos convida a refletir sobre como podemos inovar e nos diferenciar em um mercado que está mudando rapidamente. E aqui trazemos outros dois dados que são muito interessantes também. Um é o contagem de anúncios por segmento de host. Como podemos ver, 86% dos anúncios gerenciados por anfitriões são gerenciados, por anfitriões individual e pequenos, o que revela uma forte presença desses grupos no mercado. Isso nos mostra uma clara tendência que a concentração está nos anfitriões menores. E aqui temos outro dado que é muito interessante também, que é a participação de mercado por níveis de preços dinâmicos. Neste gráfico, observamos que a maioria dos anúncios, cerca de 76%, utiliza preços estáticos ou de baixo nível. Isso mostra o quanto essa tecnologia ainda está subutilizada, ou seja, uma grande oportunidade quem souber usar bem as ferramentas certas. Exatamente. Além disso, temos 6% somente de anúncios que utilizam uma precificação totalmente dinâmica. E isso é importante, pois a precificação dinâmica pode oferecer vantagens competitivas, especialmente em períodos de alta demanda, como o Réveillon. Bem, agora, vamos entender como funciona o algoritmo de Pricelabs e como isso se relaciona com as decisões de precificação. O algoritmo do Pricelabs tem 6 passos. O primeiro passo é a fontes de dados, sim? Coletamos os dados, diariamente nos últimos 7 anos, juntamente com dados do setor em tempo real. No passo 2, fazemos uma limpeza de dados com tecnologia interna para remoção de bloqueios, identificação de listagem fantasmas, entre outros. O passo 3, a inteligência. O nosso algoritmo de precificação dinâmica é um algoritmo reformulado baseado em insights para uma resposta rápida e sinais de demanda e maior precisão. O passo 4, a estratégia do usuário. Temos uma ampla gama de personalizações e substituições disponíveis para controlar os preços e recomendações de estadia, juntamente com automatizações para gerenciar múltiplas propriedades também. O passo 5, que é
sincronizar preço. O PriceLabs automatiza as atualizações de preços diretamente no seu PMS, ou gestor de canais. E por último, o passo 6, o desempenho. Como o PriceLabs pode avaliar rapidamente o desempenho das suas propriedades. E então, como é feita essa sincronização de preços e estadia mínimas como o Aiton? A sincronização é vital para manter tarifas atualizadas competitivas, ajustando automaticamente preços e estadias mínimas para otimizar as reservas. A integração com o Ayrton é fácil. PriceLabs envia os preços e restrições de estadia mínima para o Ayrton e o Ayrton envia esses mesmos dados para todos os canais de venda que tenha conectados lá. Muito fácil. Bem, agora sim, trazemos 5 dicas para aproveitar as ferramentas do PriceLabs e como uma demonstração ao vivo. Vou ingressar a minha conta de demonstração. Eh, Bem, então, a primeira dica 1, desculpa. Personalizações padrões orientadas pelo mercado. Usamos inteligência artificial para sugerir configurações iniciais ideais. O nosso sistema fornecerá um conjunto recomendado de personalizações e conselhos sobre seleção de valores. Aqui, nessa painel de personalizações, poderão ver as sugerências feitas pelo PriceLabs. A dica 2, a estadia mínima. Aqui temos um motor de recomendação de estadia mínima, que é uma característica pioneira na indústria e que orienta inteligentemente os usuários a otimizar as durações de suas reservas e tarifas diárias. Agora, dica 3. Os eventos no radar. Aqui temos a opção de adicionar os eventos e feriados e eles estarão aqui diretamente no seu calendário. Muitos anfitriões perdem receita porque não percebem um evento local. Aqui a tecnologia trabalha por você. Dica 4. As métricas de desempenho. Aqui temos as métricas da propriedade. Você pode acompanhar as suas propriedades e entender como elas estão saindo em relação ao mercado. Você só pode melhorar com os dados, então aqui recomendamos olhar os dados do mercado também. E, por último, a dica 5, vizinhança. Aqui, dentro da aba de dados da vizinhança, pode comparar com os concorrentes próximos, pode comparar os preços futuros da concorrência e também a ocupação. Também temos dados do histórico do mercado e um mapa da concorrência. Bem, agora sim. Bem, já estamos chegando quase ao final do webinar. Exploramos as incríveis funcionalidades do PriceLabs e do Ayrton e, como mencionamos ao princípio do webinar, temos um presente para vocês. Temos um 15% de desconto nas novas assinaturas durante 3 meses, ¿sí? Assim, você pode aproveitar todas essas ferramentas disponíveis e ainda economizar. Esta promoção estará disponível até o 15 de junho de 2025 e é a chance perfeita para potencializar sua estratégia de aluguel por temporada. Basta usar aqui o código AYRTONPL 2025. ¿Sí? Bem, isso foi o webinar. Agora sim, caso tenham algumas dúvidas, abrimos o espaço de comentários e perguntas e respostas. Hum, Vou só um minutinho.
Vou abrir aqui. Não sei se já a equipe de suporte respondeu algumas perguntas. Vou abrir aqui. Qual a configuração ideal dos preços? Eu Ah, acho que você desculpa, pode dar não uma vi. dica sobre preço mínimo. Isso é uma boa pergunta, do Moacir. Acho que eu conheço o Moacir. Tudo bem, Moacir? E eu acho que isso é importante. Se você puder voltar naquela tela, por favor, da demo, eu acho que tem uma dica Sim, importante aí que pode sim. fazer. Isso é Só um uma coisa minutinho. que perguntam bastante. E eu acho que o Price Labs ele mostra muito bem. Se você voltar lá, Sí. Eh, aquí está. volta no calendário. No calendário. Ujú. Eu acho que uma coisa que eu acho muito legal e que eu sei que o tempo é corrido, mas só para explicar sobre o preço ideal é que, primeiro, Moacir, é muito importante você configurar os anúncios da forma correta, especialmente no Ayrton, para poder mandar para a Price Labs, para você poder competir exatamente com os seus competidores, né? O máximo de comodidade possível, a quantidade de camas e quartos, porque isso vai fazer total diferença com quem você está competindo. Então, isso é muito interessante. E a segunda coisa que eu gosto de falar é o seguinte. Tá vendo aqui no calendário que as cores estão diferentes para cada dia? Quanto mais pro azul, mais caro. Então, isso é uma dica para você conseguir precificar cada vez melhor. Porque aí você vai conseguir ver ali que o dia verde é o dia mais baixo. Então, você vai ver ali, ó, 180 é o preço base, aqui na esquerda. Para quem não conhece, fica ali o mínimo na esquerda ali, ó. 180 aqui onde ela tá passando o mouse. A base Ujú. é o ideal onde você quer e o máximo que ninguém nunca gosta de preencher, né? Vamos ver até onde vai. Mas o legal é o azul, porque o azul justamente vai te mostrar as datas mais importantes e elas são exatamente o Corpus Christi. E aí você pode botar os mínimos específicos, né, Lara, para cada Sí, um, ou você pode deixar. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, uma coisa muito interessante também, se você puder voltar naquele slide sí, do, só um minutinho. da demanda futura do mercado, eu acho muito legal Sí, aquele slide, ok. porque o que o pessoal falou aqui sobre demanda. O preço, sim, claro que para cada região muda, né? Se a gente está falando nível Brasil, então a gente vai fazer uma média de todo mundo. São 27 estados, é gente pra caramba. E se você parar para considerar que quantos anúncios a gente está falando ali? 500 mil, é muita gente. E isso aumentou 37% e o preço só caiu 6%. Nada mais do que um ajuste normal de mercado, não dá nem para chamar de ajuste. Por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de um outro evento aqui, o mercado aumentou em 50% e os preços caíram pela metade. Foi algo assustador, né? Na região da Arábia Saudita, um mercado que está crescendo muito, mas que aconteceu isso. Então, eu acho que exatamente a ponderação que você fez, Lara, é muito legal, porque Ujú. exatamente esse meio do caminho, o preço vai continuar estável, embora o mercado continue não tá caindo. Significa que tem espaço para todo mundo e justamente para crescer e administrar melhor. Vai para o próximo, aquele próximo, Sí, aquele conteúdo, perdão. aquí no, era Mais um. esa, ¿no? Esse, eu Ese. adoro esse gráfico. Ujú. Esse gráfico traz tanta informação. Saiu, voltou. Esbarrou. Oh, ese, as ocupações. Esse aqui. Esse aqui é muito Ujú. interessante porque uma coisa muito legal, e acho que é o mais importante você poder usar um algoritmo de precificação e também já poder raciocinar, é que muita gente hoje no Airbnb põe antecedência máxima de 90 dias. Tudo bem, mas quando você põe uma integração de preço inteligente, isso deixa de ser uma restrição, porque agora você pode ir até 500 dias, por exemplo, o que é muita Sí. coisa. Às vezes não 500, mas muita gente já está indisponível, ainda está indisponível para o fim do ano. Então, se você der uma olhada aqui, por exemplo, se a gente for comparar com o ano passado, já está vendido 1%, o que é nada. Sí. Ou seja, se você Ujú. puder precificar Sí. inteligente, você já consegue botar os mínimos para já ir faturando lá na frente. Então você já vai conseguindo ocupação lá na frente de uma forma mais tranquila, porque muita gente tem muito medo de botar preço lá na frente, é por isso que tem antecedência máxima, para você sem querer não errar. Então isso é muito interessante para a gente poder trazer essa precificação. E o mais importante, é óbvio que isso tudo alinhado a você trazer esses preços, você está disponível em mais canais. Como eu te mostrei, se você está só no Airbnb hoje, tem mais 53%. Se você está no Airbnb e na Booking, ainda tem mais 10% do mercado disponível para você. Então, esse tipo de coisa ajuda você a ir tirando ocupação, porque aluguel de temporada, assim como a indústria da hotelaria, é como se fosse um restaurante. Se você não vendeu aquele prato de comida, você nunca mais vende. Então é muito importante você fazer todas essas configurações que existem no Price Labs, que é muito legal, para noite órfã, para você vender. Ou aqui a gente também tem o preço por duração de estadia, que alguns clientes têm muito sucesso aqui. Você pega períodos, né? Sobrou 3 noites órfãos. Você, ao invés de dar um Sí. desconto para uma ou 2 noites, você faz um desconto para as 3, né? Preço por duração de estadia, que a gente chama só que só para aquele período. Então você força a venda a sair cada vez mais, porque só se ele comprar 3 ele vai ganhar 10%, mas você garante a ocupação de 100%. Então isso é muito importante porque
Porque se a gente vê que o preço não está caindo e a ocupação tá boa, para 57% prevista Uhum. aí, que pode acontecer, provavelmente vai ficar por aí no final desse ano, é só a gente vender cada vez mais. Mais ocupação, mais imóvel, mais faturamento. É simples assim. Então é mais sobre escala, porque o preço é um cenário maravilhoso, não tem problema nenhum. Na verdade, é muito bom. Sim, 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 é ótimo o que você está a dizer, Pedro. E além disso, o que você estava falando da disponibilidade com as a visibilidade dos canais que vocês oferecem no Ayrton e também com as opções dentro do PriceLab de poder ter preços disponíveis para frente e também preços otimizados, porque o PriceLab otimiza também não só os preços de última hora, mas também nos preços futuros. Você tem tudo completo, não tem disponibilidade, tem preços e tem preços otimizados também. Acho que é muito A interessante. meta é basicamente a ocupação, porque o Uhum. preço no mercado tá bom. E eu acho que eu vi uma pergunta aqui, o Fio. Se eu não me Sí, engano, a Price Labs consegue configurar a queda do preço, né? Você pode botar o preço para ficar mais alto e baixando conforme vai chegando mais perto, não tem? sí, 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 sí. Temos o desconto de última hora, sim, que é uma personalização que por padrão é feita pelo Price Labs, sim, orientado pelo mercado, mas você também tem a opção de alterar com base à sua conveniência. Mas de qualquer forma é uma opção, sim, ter os preços mais altos à medida que vai chegando a data da check-in, fazer um desconto maior. Uhum. Uma Acho que é opção. uma coisa que resolve para você, Fio, a sua dúvida aí. Então isso ajuda você a empurrar para cima e depois vai baixando para Sim, aquele de última hora que tem sempre um ajuste, né? certo. Então acho Sim. uma combinação bem legal, bem completa. Isso daí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente fica aqui à disposição. Sí. A ver, tem como configurar preços por pessoa. Então, dentro do PriceLabs, a configuração é feita por tipo de propriedade, mas dentro do Ayrton também, também. Você vai Ok. definir a base no Price Labs. Então, se você trabalha com base casal, vai depender do tamanho, óbvio, né? Mas geralmente é base casal ou a capacidade máxima, mas se for capacidade máxima, aí não tem preço por pessoa. Geralmente o pessoal define casal com Ayrton, você vai definir e vai sincronizar isso com o Price Labs, a gente vai receber a base 2 e aí, por exemplo, se você tiver mais R$ 100 por hóspede, a gente vai fazer essa distribuição para as plataformas. Então, no Airbnb a gente vai adicionar R$ 100 por pessoa, no Booking vai ser mais R$ 100 por pessoa, então se é R$ 250 o preço base, se eu adicionar mais um hóspede, vai virar 350 na hora de comprar. Então, sim, nesse caso, é a gente que vai distribuir os preços que vai fazer essa configuração, tá? Perfeito, perfeito. E Ah, aqui. Ah, desculpa. ela Tava... pergunta como aumentar o valor para uma Ah, diária. sim. Aquí a recomendación sería, si no, aplicar descontos para duração de estadia, ¿sí? Então, a recomendação seria ter um preço base maior, ¿sí? E não sei se dentro de Ayrton é possível fazer descontos pela duração da estadia. Seria uma opção que, se a estadia for de 2 noites ou mais, já oferecer um desconto. E também, depois, se for a mais de 3 noites, também um desconto maior, sim. Mas a opção seria isso, não acrescentar a diária para uma noite, mas oferecer descontos para estadias maiores. Mm. E respondendo aqui o Moacir, sim, é possível. Isso seria feito nesse caso no Ayrton. Você vai criar Ujú. uma promoção e vai selecionar 7 noites, ou 28 noites, ou 14 noites, a configuração que você fizer. E essa promoção só se aplica se você atingir aquele mínimo de noites. Se não, é o preço normal. Aí você pode fazer de um em diante. Sim, então você pode botar o preço um. Tem gente que faz escadinha até o limite. Você faz R$ 1.000 uma noite, por exemplo, mas se você reservar 2 noites, é 50%. Ou seja, você na verdade quer vender 2 noites, que é o seu ideal. Mas se eu quiser comprar uma, eu pago mais caro. Isso é feito Ujú. pelas promoções, tá? A gente também está Exacto. trabalhando aqui, mais para frente vai ter integrado isso ao Price Labs, que você pode definir no Price Labs e essa configuração vem para a gente. Em breve vai estar pronto também. Sí. Ah, eso sería ótimo también. Bem, temos uma pergunta de oh, Emílio. Boa tarde a todos. Sou Emílio da Playa de Soluções Imobiliárias. Minha pergunta é quantas vezes por semana PriceLabs envia preços para Ayrton? Bem, nós enviamos os preços uma vez por dia, sim? Todos os dias a atualização é feita automaticamente, mas dentro do
Pricelabs você tem um botão de sincronizar agora, sim, que é uma opção que envia os preços imediatamente para a Ayrton, sim, sim, e não tem que esperar a atualização automática. Sim. Sim. O Ayrton tem esse botão também. Se você clicar lá, sincronizar Price Labs, a gente vai puxar o preço, que é a mesma coisa, só muda onde você está apertando. E como é uma vez por dia, você acho que pode até configurar o horário. Uma coisa muito legal que eu recomendo nesse caso é se você deixa os preços futuros para lá e foca no Ayrton, por exemplo, só para os dias de hoje. Porque às vezes você quer dar um manual ali, para você não ter que ficar indo trocando e sincronizar, deixa só os preços de hoje. Inclusive lá na grid tem a opção filtro que você pode botar apenas os imóveis disponíveis hoje. Então, se você está precisando vender hoje, você clica no apenas disponíveis hoje e baixa o preço diretamente ali no Aí. Então, você pode fazer uma promo para baixar o preço, porque você não precisa calcular nada, então você baixa todo mundo 10%, ou você pode baixar a tarifa individual mesmo, sem problema. Isso não vai ter problema com o Price Labs, porque no próximo dia a gente vai atualizar tudo com o Price Labs, ou até a próxima sincronia, se você fizer manual. Então, não tem problema nenhum. É uma estratégia que muita gente usa hoje para ter um controle meio que híbrido ali, né? Você tem o Price Labs cuidando de todas, mas hoje, geralmente, é o dia que você está ali em cima, porque fica mais fácil, né? Falta só alguns para vender, você cuida deles ali diretamente, tá? Perfeito. Em, a ver, ¿qué mais perguntas? Tu fio, quando faço uma reserva direita, poderia ter um espaço daquela data reservada onde preenchemos o valor manualmente? Assim comigo consigo usar o PL como meu método de reporte geral. Isso é dentro da Ayrton, entendo? Eu não achei essa pergunta. Cadê? Ah, Deixa eu... da Phil Chaves? Phil Chaves? As... Ok, es que están a 7:33 envío. Três. Peraí. Quando faço uma reserva direta, poderia ter um espaço daquela data reservada onde preenchemos o valor manualmente. Assim consigo usar como meu método de reporte em geral. Sim, quando você faz uma reserva direta no Ayrton, esse preço vai ser compartilhado com a Price Labs na próxima sincronização. A gente sincroniza todas as reservas e bloqueios com a Price Labs todo dia, tá? Ou se você apertar a próxima sincronia, sempre até a próxima sincronia. Então, se você adicionar uma reserva direta no Ayrton, você põe o preço nessa reserva e ele vai parar lá na Price Labs para o seu reporte. Você pode usar tanto da Price Labs, ou você pode usar no Ayrton também, você tem ferramentas várias de cálculo de faturamento e etc. Tá? Teve Mm. mais uma pergunta aqui. Como ele calcula o meu preço futuro se a concorrência estiver fechada? Sí, é uma boa pergunta, Henrique. O Pricelabs, o algoritmo do Pricelabs calcula os preços com base aos dados do mercado, sim? Com base à procura que há na região. Então, não é somente em base à disponibilidade dos apartamentos, mas também com base às flutuações de preços, sim? Então, seu preço é com base ao que está acontecendo no mercado, mas também com base à sua taxa de ocupação. Então, é por isso que o Pricelabs tem em conta os dados do mercado e a taxa de ocupação interna, mas não temos em conta a precificação dos concorrentes, sim, para fazer a sua própria precificação, sim? Temos diferentes bases de dados, sim, para o algoritmo entender o que está acontecendo no mercado e também temos informação histórica, sim. Pricelab já faz 10 anos que está trabalhando no mercado e temos muitos dados históricos para também entender o que pode acontecer em cada região. Perfeito. Hum, Mais alguma Bem, pergunta, pessoal? a ver. Ah, obrigada. Ok. Bem, não sei se respondimos todas as perguntas, eu acho que sim. Não sei se há alguma mais. Aparecer mais alguma aí, ficamos à disposição. Esse webinar vai ser Ahn, gravado. Peraí, chegou mais uma. hum. Realmente o preço. Minha única conexão é com o Airbnb. Gostaria de saber como posso registrar manualmente o preço de uma reserva feita diretamente com o cliente fora do Airbnb no PriceLabs. Ah, entendi. Ele Ah, tem uma conexão. Não sei se dá. sim, você tem. Eu tenho que perguntar, porque você tem a opção de adicionar notas dentro do Pricelabs, mas se você. Ah, sim.
você poderia adicionar a sua reserva, sim, através de um Excel, de um arquivo, sim? Você poderia importar as propriedades, desculpa, as reservas que estão feitas diretamente na sua propriedade dentro do PriceLabs. É possível, sim? Você pode enviar um e-mail a nosso e-mail de suporte e a nossa equipe vai ensinar como fazer esse import de arquivo. Uhum, de nada. Pelo aí, então fica a dica. Em, E a preço para adesão. Bem, dentro do PriceLabs, o preço é por propriedade que é sincronizada, sim? E também, quanto mais propriedades você tenha sincronizadas, também oferecemos um desconto. Começamos com um preço de R$ 47,50 por propriedades, e isso, dependendo da quantidade de propriedades, oferecemos um desconto. Sim. Lembra que temos, por participar na webinar, temos o código de desconto de Ayrton PL 2025, que é um 15% de desconto para pelos primeiros 3 meses das novas assinaturas. É isso. Essa é uma pergunta para você, temos para adquirir Ayrton e PriceLabs. Dentro de, não sei se dentro É, de acabou de falar. Ayrton. Promoção. Ayrton PL 2025. Só botar lá na hora de se cadastrar. Perfeito. Consigo estar um objetivo mensal de ganhos e os preços se ajustam a partir disso. Em, Você pode fazer uma comparação com os objetivos, mas não é possível adicionar os objetivos dentro do Priceless para chegar a isso. Sim, não, ainda não temos essa funcionalidade. E a surpresa para os clientes Priceless. Ah, bem, era uma surpresa para as novas assinaturas, Fabiana. Ah, bem, a surpresa era código de desconto pelas novas assinaturas. Sim, era isso. É isso, pessoal. Bem, muito bem. Bem, Foi um prazer participar aqui das dúvidas de vocês. Espero que possamos fazer mais uma em breve para hum, atender a todos mais, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram até o final. É isso. bem, muito obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.